Bem-vindo, bem-vinda, professor, professora do Educar em Ação. Para esse momento, eu me apresento, o professor Marcelo Ferreira, da Diretoria de Ensino de Mogi-mirim. Estou no núcleo pedagógico como professor coordenador da disciplina de Filosofia e Sociologia. Hoje, me coloco aqui na tarefa de trabalhar as estruturas da sociologia e pensar esse primeiro bimestre, essas estruturas voltadas à ação e atividade de nos aproximar desse novo momento. Me coloco também à disposição da gente nas interações e também do trabalho oportunizado. É também um trabalho de novo para que nós possamos aprender a aprender e fazer juntos. Também me coloco aqui o meu e-mail pessoal e profissional à disposição de todos vocês. É marcelobferreira@gmail.com. Agradecendo a oportunidade dos nossos coordenadores, a coordenadora, o coordenador, os nossos gestores escolares que já me conhecem também pelas pastas de projetos, Grêmio Estudantil e Conviva. Estamos também trabalhando nesse momento para pensar a melhor oportunidade de nos dirigirmos aos professores e também aos nossos alunos, para que possamos ter um momento de acolhimento, de aprendizado significativo e saber fazer juntos, que é um momento de oportunização. Assim, vamos aqui também lembrar que o currículo paulista em trânsito para o médio está ainda sendo feito, sendo acabado. Temos já algumas estruturas voltadas que respeitam a BNCC e eu vou nomenclaturar cada uma delas das 10 competências gerais. Então, nós temos lá, partimos do conhecimento, partimos da competência depois em relação à estrutura do pensamento científico, e o pensamento crítico e criativo, do repertório cultural, da comunicação, da tecnologia, do trabalho e projeto de vida, da argumentação, do autoconhecimento e o autocuidado. Também vamos trabalhar a empatia e cooperação e, por fim, a responsabilidade e cidadania. Assim, partindo da BNCC, nosso primeiro movimento é atingir os nossos alunos com uma oportunidade de apresentação, de retomada, de reconexão, para que nós possamos estabelecer que o estudo e a viabilidade da mediação de saberes ocorra nesse momento presencial, semipresencial, à distância, para que no futuro próximo nós possamos ter conectividade, ou seja, poder olhar no olho, se encantar e se alegrar com as nossas escolas, como sempre. Então vamos lá, vamos estabelecendo também que os momentos pelos quais nós fomos traduzidos para poder pensar essas estruturas, elas são estruturas que vão da organização de saberes, da explanação do conceito, a leitura, o trabalho com textos e também do momento de ressignificação dessa aprendizagem, ou seja, uma devolutiva. Estabelecer uma estratégia para que nós possamos pensar juntos como atingir a melhor oportunidade para poder aferição de resultados desse nosso trabalho que é coletivizado. Nós não sabemos, não temos uma receita pronta, mas essa tentativa é uma primeira oportunidade de tentar fazer e fazer bem feito, ou seja, nós somos capazes de trabalhar com essas estruturas. Então, vamos lá, vamos investir no primeiro momento da interação e da relação que nós possamos ter através das mídias digitais, dos multimeios, um primeiro movimento aonde possamos ter nos vídeos um apoio, uma estrutura, uma palavra, para justamente desse ponto de partida ter um ponto não de chegada, mas um ponto de encontro que é o objetivo da aprendizagem significativa. Então, se nós, em relação aos nossos saberes, vamos nos espelhar que a sociologia ela é um trabalho e que esse trabalho é exercido pelo sociólogo, nós precisamos novamente nos apresentar enquanto palavra, enquanto conceito, enquanto profissional. É o mesmo trânsito que nós fazemos quando trazemos que a sociologia trabalha com a ciência que estuda a sociedade. Ou seja, como nós relacionamos, como nós construímos as nossas realidades e as consequências dessa relação em relação ao nosso humano. Vamos procurar, com a sociologia,
o que é o analisar, o que é o investigar e o que é desenvolver esse conhecimento do sociólogo. Ou seja, a sociologia empresta sabedoria para pensar essas possibilidades. Então nós queremos olhar para nós humano e olhar para o meio com um olhar mais criterioso, de olhar que nós vamos ter instrumentos de trabalho que podem verificar nas nossas ações quais são os conteúdos que nós pretendemos para melhor oportunizar para os nossos alunos e também para nós no aprender a aprender, como obter da sociologia esse encantamento. Então, olhar para o aluno, entender que a escola é uma instituição e que pertence ao Estado, e que pertence à família, e que pertence à comunidade, é olhar para um refinado momento de pensamento sociológico. Ou seja, olhar que ele faz já como sociólogo sendo. Ou seja, ele está dentro dessa sociedade, ele se percebe nela e ele se interage com ela. Assim, olhar para dois momentos, né, que nós temos na sociologia muito interessante. O primeiro momento do estranhamento. O que é? Por que é? O segundo momento da desnaturalização, ou seja, o que eu posso compreender acerca de, o que eu posso obter acerca de. E nessa dimensão, o homem como ser social constrói um processo de investigação, constrói um protocolo de análise, de argumentação e desenvolvimento dos seus estudos para poder aprender mais como o homem e a sociedade e esse conviver, e esse viver com a partir do olhar da sociologia. É um momento também de percepção, de olhar para os verbetes lá no vocabulário. Olhar também que nós podemos, além das duas premissas de quem é e de como é o sociólogo e a sociologia, pensar o que é a coletividade, pensar o que é o Estado, o que é escola, o que é município, o que é comunidade. Pensar estruturas na qual a argumentação das palavras nos facilita o entendimento da disciplina. Pensar também que a todo momento da análise vão surgir as indagações. Das indagações vão surgir as possibilidades de entendimento. Ou seja, questionar a questionar é um processo também de aprendizado e significativo. Esse processo do investigar é um processo muito interessante, onde nós e os nossos alunos vamos ter por percepção aquilo que o objeto pelo qual estamos investigando. Quais são as suas regras? Quais são as normas? O que é possível? Dentro de observar tradições e saberes, que entendimento nos pertence? Ou seja, a sociologia serve ao emprestar o desenvolvimento do pensamento como uma forma de análise, o que é brilhante. Assim por dizer, esse procurar o pensamento, esmiuçar o pensamento de como as coisas se organizam, é trabalho do sociólogo. Então, o aluno parte da premissa, já nesse primeiro ano do médio, de se estabelecer e aprender o nome da disciplina. Também aprender o nome do fazedor da disciplina, que é o ofício do sociólogo, é o ofício do educador que se coloca a serviço da questão de trabalhar a sociologia com grande e profundo interesse, com grande e profundo caráter em relação a se satisfazer com a sua condição de profissional, com a sua condição de saber fazer sociologia. Então, nesse momento, entender que a sociabilidade, né, que a capacidade de estar e compreender a sociedade e a socialização, a nossa adaptação, passa por diversos mecanismos. Muitos de nós encontramos, muitas das vezes, apto à socialidade? Talvez sim, talvez não. Ou seja, precisamos olhar para esse momento de coronavírus, onde estamos todos resguardando pela vida, o maior bem que nós temos, e também a todos que nos pertencem e esses encontros em relação ao ser social. Ou seja, a realidade emprestada através da análise do sociólogo. E olhar que essa socialização agora passa por novos processos de entendimento. Ou seja,
é possível e hoje nós precisamos pensar quais são os locais aonde precisamos realmente estar e com quem devemos estar em função do resguardo da vida, em função do resguardo da saúde, a de nossas e todos aqueles que ali estão. Ou seja, é um momento de não aglomeração, é um momento de conter a socialização. Ou seja, é um momento de entender que a palavra está muito próxima da nossa disciplina e que vamos nos servir dela e emprestar dela para aprender. O que é fascinante é que o real, não precisamos emprestar dele esses processos de análise. Vai depender da nossa oportunidade de apresentar disciplina para os nossos alunos e não dizer que a nossa disciplina só está localizada lá no século XIX, onde, através dos primeiros pensadores, começaram a olhar para a disciplina a partir de entender que o homem precisa ser analisado, que a vida do meio merece uma atualização, um pensamento. Então a sociologia começa essas apresentações e nessas apresentações ela encontra o seu momento, o seu conceito e a sua oportunidade. Assim, por assim dizer, mais à frente nós vamos ter a oportunidade de entender que a história da sociologia vai ao encontro de estabelecer das associações, das organizações, o entendimento do que é família, eu já disse do que é escola, do que é trabalho, do que é religião, do que é amizade, do que é lazer. E desse o que é, produzir uma análise desses grupos sociais que habitam e convivem essas diversas instituições, essas diversas associações, essas diversas organizações. A nossa capacidade emprestada ao tema da sociologia para olhar para a argumentação e entender que dela possamos fazer uma análise. Então, o primeiro momento do médium vai da apresentação para também o fazer pensar, fazer consignar. Possamos que nós precisamos olhar através para aquela síntese, ou seja, o produto do que eu, professor, eu, educador, no encantamento de apresentar a disciplina, na mediação de saberes, também possa ter o resguardo através de um vídeo, através de um texto que o aluno nos manda através de e-mail, esse primeiro momento da escrita, da consignação de saberes. Essa consignação de saberes hoje dá pela digitação? Sim, especificamente. Mas também precisamos pensar por um processo de argumentação, de estranhamento, de desnaturalização. É a oportunidade que nós temos e vamos fazer dela as nossas melhores condições. Já diria Edgar Morin. As nossas maiores fragilidades são as nossas maiores oportunidades. Assim por dizer, do primeiro ano do médium, essa apresentação ela é grandiosa para nós, porque é um momento onde nós nos colocamos para um primeiro momento que o aluno aprende a disciplina como uma novidade, mas que vai rapidamente obter dela a possibilidade do diálogo, a possibilidade do seu encantamento. Assim, quando nós estivermos trabalhando com os processos e as organizações desses saberes, ter entendimento de que é possível que o aluno possa nos ofertar uma possibilidade de análise e valorizar esse procedimento, dialogar com esse procedimento. É o maior respeito que a gente pode ter na aprendizagem significativa. Assim, nós estamos aqui como cabeça pensantes, se colocando à disponibilidade de saber fazer, mas saber fazer juntos. Para que nós possamos olhar para os conteúdos e a organização desses conteúdos, precisamos também ter entendimento da organização desses temas. Ou seja, muito do que nós vamos pensar para a sociologia é emprestar a nossa realidade. Depois de apresentar a disciplina e a caracterização do sociólogo, nós vamos gastar esse bom tempo nessas apresentações desses conceitos para o desenvolvimento no segundo ano, onde a apresentação da disciplina vai para uma qualidade muito especial. Quem é a civilização brasileira? Ou quem são Brasil e brasileiro?
Assim, vamos determinar? Não, mas vamos procurar um instrumento de nos analisarmos. Entender uma população que habita um continente, que tem uma estrutura de cultura, que possui qualidades e possui as suas condições sociológicas, construída ao longo da sua história. Pensar nas relações da atualidade, como que se estabelece a relação do pensamento, por exemplo, hoje em dia, dos deveres e direitos em relação à cidadania. Pensar que a sociologia, ela é um momento pelo qual nós podemos achar entendimento aonde o educar e a ação nos faz os nossos melhoramentos. Também pensar que desse momento de pensar o continente, de pensar um país, de pensar uma nação, caracterizada pelos seus conceitos, pelas suas características, também pensar os regionalismos. Como nós nos confrontamos com as diversas qualidades e preconceitos de cada um da região e das regiões deste país. Pensar também que esse momento de entender que dentro da história desse país, dessa nação, vários foram os processos migratórios e cada qual desses processos trouxeram as suas influências, trouxeram as suas permanências. Entender de que desde a entrada dos nossos irmãos africanos, dos nossos irmãos europeus, entender de que essa miscigenação é o que dá qualidade maior para essa civilização, mas também pensar a situação da atualidade frente às nossas principais mazelas. Construir uma análise sociológica é também pensar da realidade a sua oportunidade. Nós não temos uma receita de bolo, mas nós temos uma oportunidade de nos pensar. E pensar criticamente, nos fazer crer e nos fazer entender através não de uma ou de outra visão, mas é de várias visões. O educador é aquele que promove a investigação, promove a instigação de saberes. Se na aula de filosofia, o professor de filosofia olha para o pensador Sócrates de Atenas para dizer aquela frase apequenada depois de um pensamento que ele faria, eu também não sei, nós aqui vamos utilizar o eu sei que nada sei da mesma maneira. Ou seja, precisamos pensar junto. Precisamos ser aquele que estamos potencialmente e revisionalmente pensando a respeito. O educador é aquele que se coloca a serviço do pensamento. E para a sociologia, para esse segundo do médio, pensar a civilização brasileira, pensar a sua história, as suas caracterizações, é trabalhar com todos os conteúdos que são muito, muito interessantes e que nesse momento, para as apresentações da disciplina, é entender a diversidade social brasileira. Já é um tema grandioso. É um tema que nós podemos desenhar, criar poesia, olhar para as literaturas. É um tema que nos permite infinitas possibilidades. Mas é um tema também de olhar como nós nos reconhecemos diante da multidão. Diante da multidão. E digo por quê? Porque hoje nós não podemos mais estar diante da multidão. Nós estamos vivendo um momento de realidade onde o resguardo da vida e da saúde se coloca a primeiro serviço. Por isso que esse momento de reflexão do professor de sociologia deve emprestar ele com muita garra e com muita criteriosidade para que os nossos alunos se sintam agasalhados e acolhidos do saber fazer. Então é um momento em que eu quero aqui me solidarizar a todos vocês e me colocar à disposição para a gente poder pensar ações e atividades onde a gente possa promover todas essas interações e essas caracterizações. Vamos pensar numa passagem na qual Bauman nos faz muito preciosamente um pensamento. Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês que foi radicado na Inglaterra, na Universidade de Leeds, e morto em 2017. Ele é um sociólogo polonês de muito respeito para a atualidade, apesar de morto em 2017. E, precisamente, para nós sociólogos, ele disse uma frase que é muito interessante. Eu vou ler a frase, me permitam. Não somos responsáveis pelo outro. Estamos atentos a isso ou não, despejando ou não, e torcendo
positivamente, ou tudo ou indo contra, pela simples razão de que em nosso mundo globalizado, lado a lado que fazemos ou deixamos de fazer tem impacto na vida de todo mundo. E é tudo que as pessoas fazem ou se privam de fazer acaba assim afetando as nossas vidas. Esse pensamento que Bauman nos traz é o momento mais presente da possibilidade da gente nos entender. Ele também usa um conceito que eu partilho aqui com vocês, que gosto muito. Ele utiliza uma frase de um tratadista norte-americano chamado Ralph Waldo Emerson. Esse tratadista norte-americano trabalhou com as estruturas da primeira Constituição norte-americana. E Bauman aprimorou o seu pensamento naquela frase na qual ele diz que a nossa segurança está na velocidade em que nós estamos sob uma fina camada de gelo. Com esse pensamento, Bauman nos diz de que o momento de que toda velocidade é colocada a serviço das nossas vidas, nós deixamos de nos pensar de si mesmo e deixamos de pensar no outro. Porque quando é nos proporcionado o pensar, o refletir, nós não temos estrutura o bastante para poder realizar essa parada. E aquela fina camada de gelo, ela se quebra, ela se racha e o mar gelado nos absorve, ou seja, o encerramento da vida. Então, Bauman sabiamente já nos traduzia que esse pensamento, com a velocidade das mutações que o presente momento nos traz, traria para algum momento da história da humanidade um fazer parar, um fazer refletir. Esse momento do coronavírus é o momento do fazer parar, do fazer refletir, mas é uma oportunidade substancial de apresentar a nossa disciplina ao nosso aluno e dizer que ele também é sociólogo, que ele olhe para as informações, que ele olhe para os conhecimentos e faça dois processos sociológicos, o estranhamento e a desnaturalização, e procure fazer da análise e argumentação o desenvolvimento do seu conhecimento. É um bom motivo de um exercício para uma aula de sociologia. Esta apresentação, na qual eu trago com muita tranquilidade e muita clareza, para que nós possamos ter essa conexão, ter essa primazia com o tratamento da disciplina, é um momento de encontro, onde nós podemos ir, por assim fazer, cada qual a sua maneira. Né? Queremos saber que não temos de forma nenhuma um bastão ou uma vara mágica para poder mudar ou tornar a realidade diferente. Mas queremos aqui utilizar dessas fragilidades, utilizar dessa condição um momento de reflexão e de oportunidade. Eu diria que com essa condição nós vamos elevar as nossas aulas à oportunidade de aproximação, de conexão, melhor, de reconexão com os nossos alunos. Então, se as nossas aulas estão no semipresencial ou à distância, queremos crer que no presente e futuro possamos ter essa sintonia de estar falando dos mesmos assuntos, estar tratando das mesmas condições, dos temas e conteúdos que tratam a disciplina. Assim também quero que lá para o terceiro ano do médio, lá na sociologia, nós possamos promover o entendimento dessa cidadania. Cidadania entendendo o indivíduo na sua condição máxima de cidadão, nos seus direitos e nas suas garantias. Se em algum momento nós possamos gastar, eu sempre estou partindo dessa condição, de que o uso e utilidade da linguagem, emprestando os dicionários como ponto de partida, nos serve muito à constituição de saberes. Entender o que é Estado, o que é nação, o que é país, o que é cultura, o que é diversidade, o que é pluralidade. Ou seja, promover o que é município, o que é legislação, o que é Constituição, o que são garantias e deveres. Ou seja, nós precisamos
procurar desses conceitos a aprimoração desses saberes, para que a linguagem seja facilitada ao nosso aluno e ele possa ter, num texto sociológico, olhar para aquela reflexão, ou se a gente possa, inclusive, também olhar para outros textos e desenvolver uma análise sociológica deles, melhor assim o sendo, porque a atualidade o permite, e todas as outras instâncias também, para poder produzir um conhecimento e olhar ele com a sua responsabilidade, com a sua estrutura do seu direito e do seu dever, se colocar como cidadão em exercício da cidadania. Ou seja, a exemplaridade do momento coloca resguardo na saúde e redobrada atenção com os cuidados da higiene pessoal e do coletivo, para que nós possamos, desse resguardo, produzir um ambiente saudável, permanecer e estar em saúde plena para que possamos conduzir as nossas vidas. Ou seja, estabelecer uma cidadania na sua melhor forma da exemplaridade. É um momento de oportunidade. A reflexão pode ser feita através de uma síntese, da construção de diversos mecanismos que o aluno pode traduzir conhecimento. O trabalho laboral de pesquisa dos saberes, de pesquisa dos conhecimentos, das consignações desses saberes, pode ser feito das formas mais variadas possíveis. Os alunos podem nos criar vídeo, podem nos enviar perguntas e respostas, nós podemos fazer quiz de perguntas e respostas para eles, mas nós temos que ter o ponto de partida e o ponto de encontro. É para esse momento que o terceiro médio nos serve de entender que essa cidadania, que nós possamos trazer a exemplaridade dela como uma perfeita atitude para a vida e sobrevivência nesse momento. Eu agradeço muito a todos os educadores por contar com vocês nessa magistral oportunidade de me colocar à frente num vídeo e me estabelecer uma conexão com vocês. Não me coloco aqui com total garantia ou total dever, mas me coloco aqui como mais uma pessoa à disposição desse dever, desse direito que é o educar em ação e o respeito que nós temos para com o nosso exercício profissional. Quero, assim, cumprimentar todos os educadores que, nesse momento, se colocam à disposição desse saber sociológico, desse saber incansável e esse grandioso, maravilhoso momento sociológico que as nossas vidas estão experimentando. Vamos colocar a sociologia a serviço de emprestar sabedoria de nós mesmos e também dos nossos alunos e a comunidade que nós pertencemos. Assim, grato por mais essa oportunidade, sucesso a todos nós e um resguardo e a saúde redobrada a todos. Um grande abraço, até mais.